Somos filhos da promessa, herdeiros de uma cruz. Como viajor estou seguindo as pegadas de Jesus. Em meio à escuridão pareço só, mas neste trilho encontro uma luz caminhando, conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar. Homens santos já trilharão as pegadas de Jesus. Tanto sofrimento suportarão, caminhando por amor. Não perca a chance de ser feliz. O que importa é ter Jesus, caminhando, conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar, caminhando, conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida. O tema de hoje é a mudança do sábado. É um estudo maravilhoso, esclarecedor, para que todos possam compreender como houve esta mudança. As Escrituras não sancionam qualquer mudança quanto ao dia de culto, mas advertem que essa mudança ocorreria. Então, a palavra de Deus, ela nos adverte que esta mudança iria acontecer contra a vontade de Deus. Portanto, preste atenção nesse estudo, que ele é muito esclarecedor. Jesus especificou a localização do seu dia de culto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 10. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então é do sábado e não o domingo, o outro dia qualquer. O dia a ser guardado é o sábado. Um pacto imutável. Não violarei a minha aliança,
nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos capítulo 89, versículo 34. Aqui está falando para não modificar, não torcer aquilo que os lábios de Deus disse. Então, lá no Monte Sinai, Deus falava e os relâmpagos escreviam, e ali Deus escreveu os 10 mandamentos, e o texto está falando, vamos ler novamente, porque é um texto maravilhoso, que esclarecedor, preste atenção: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos capítulo 89, versículo 34. Esta aliança, este concerto, se refere aos 10 mandamentos, não se pode mudar. A própria Bíblia Sagrada, o próprio Deus está nos advertindo sobre isto. Os falsos cultos adoravam os astros do firmamento, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Deuteronômio capítulo 17, versículo 3. Então Deus está nos orientando que o único que deve ser adorado, o único que deve ser louvado, o único que deve ser engrandecido, o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Portanto, só Deus é digno de toda adoração, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem animais, nada, somente Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, este é o ensinamento da palavra de Deus, e louvado seja Deus por isto, porque Deus é o Criador do universo, é o mantenedor de todas as coisas, e Ele é digno de ser louvado. Enquanto eu viver com toda a minha pequenez, com todas as minhas fraquezas, eu quero louvar, eu quero engrandecer somente a Deus, o Criador do universo. Herança de um dia de culto, Sunday, domingo em inglês, é assim chamado, visto que nos tempos antigos, esse dia era dedicado como dia de culto ao sol. Se nós pegarmos um relógio, a gente vê quando aparece domingo, Sunday, dia do sol. Portanto, o domingo era dedicado ao Deus Sol. Portanto, quando as pessoas estão guardando o domingo, na realidade estão guardando o dia do Deus Sol. Olha aí, né? Os pagãos no passado, eles adoravam o sol, por isso eles colocaram como adoração. Até a sua morte, Paulo sempre foi visto prestando culto a Deus aos sábados, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos capítulo 18, verso 4. Então aí fala que Paulo, todos os sábados, ele estava ali nas sinagogas, persuadindo, pregando evangelhos a todos ali presentes. Portanto, ele trabalhava a semana toda, de domingo a sexta-feira, do primeiro dia da semana até sexta-feira, construindo as tendas, mas no sábado ele estava ali na igreja, na sinagoga, pregando o evangelho, falando do amor de Deus. E esse também deve ser o nosso procedimento: trabalhar os 6 dias, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Deus avisou que essa mudança iria acontecer. Proferirás palavras contra o Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. Então, em Daniel 7, capítulo 25, fala: proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E de fato fizeram isto mesmo, de acordo com a Bíblia. E foi à tarde e amanhã o primeiro dia, e foi à tarde e amanhã o segundo dia. Então o dia é de um pôr do sol ao outro.
Mas o homem mudaria os tempos e a lei. Hoje o dia começa à meia-noite. Mudaram os tempos e mudaram também a lei. O ser humano, eles tiraram o quarto mandamento, que é o sábado, escrito pelo dedo de Deus, e colocaram o domingo. E fala, guardai domingos e festas. Então houve o quê? Uma adulteração na palavra de Deus. Mas nós, pregadores do Evangelho, aqueles que amamos a Deus de todo o coração, para nós, a lei de Deus, ela é inalterável, ela está intacta, e nós procuramos pelo poder de Deus, guardar os 10 mandamentos, inclusive o quarto, que fala da observância do sábado, e nós procuramos pregar para as pessoas, orientar os nossos semelhantes, que o verdadeiro dia de guarda é o sábado, não é outro dia, nem domingo, nem qualquer outro dia. Portanto, tentaram ali destruir, tentaram quebrar a lei de Deus, mas para nós, a lei de Deus, ela é inabalável, ela é eterna, e jamais foi abolida, e jamais será abolida, porque faz parte do governo de Deus. Portanto, que você possa também aprender e tomar a sua decisão e procurar ser também um reparador de brecha, um reparador de rotura, esta brecha que tentaram fazer na lei de Deus, que você possa se tornar um pregador do Evangelho e mostrar para o mundo inteiro que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles jamais foram abolidos. Os 10 mandamentos são eternos, e o sábado ele será guardado aqui na terra e também no céu. Como aconteceu a mudança do dia de culto? Por volta de 155 depois de Cristo, Justin Marsh escreveu: no dia chamado domingo, todo aquele que vive em nossas cidades ou no campo, reúna-se em um lugar. O domingo é o dia quando realizamos nossas assembleias comuns, porque é o primeiro dia da semana, na qual Deus fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Olha essa declaração. Portanto, eles colocaram essas declarações, mas isto de maneira nenhuma pode invalidar a lei de Deus, pode invalidar os mandamentos de Deus. Nós temos que obedecer ao nosso Criador. Em 450 depois de Cristo, Sócrates escreveu: pois, embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebre os mistérios sagrados no sábado, a cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, devido a algumas tradições antigas, deixaram de fazê-lo. Então, alguns cristãos, observando as tradições antigas, ao invés de observarem o sábado, estão observando o domingo. Mas oxalá eu e você possamos observar o sábado, o santo dia do Senhor. Como aconteceu a mudança do dia de culto? No concílio de Laodiceia, em 321 depois de Cristo, a igreja decretou a transferência da solenidade do sábado para o domingo. No dia venerável do sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousem e fechem todas as suas oficinas. Olha só o decreto, já ordenando para que as pessoas repousassem no dia do sol, no domingo, e fechassem também todos os seus comércios. A igreja reconhece a mudança. A igreja tomou o domingo pagão e o tornou no domingo cristão. Assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, tornou-se o domingo cristão, consagrado a Jesus. Olha só a mudança que eles fizeram, e isso entristece muito o Espírito de Deus, esta mudança, ensinando as pessoas a transgredirem, a desobedecerem a lei de Deus, o santo sábado.
A igreja reconhece ter feito uma mudança contrária à vontade dos apóstolos. O festival do domingo, como outros festivais, sempre foi uma ordenança humana, e não havia a menor intenção dos apóstolos em estabelecer um mandamento divino a esse respeito, longe deles e da igreja apostólica primitiva, transferir as leis do sábado para o domingo. Então não era propósito da igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, transferir a mudança do sábado para o domingo, nunca, jamais. Aliás, os apóstolos, eles pregavam, eles guardavam o sábado, estavam sempre na sinagoga, na igreja, pregando, exortando, ensinando as pessoas no dia do sábado. Quem mudou o sétimo dia do sábado para o domingo? É uma pergunta. Quem foi que fez esta mudança? A igreja, após mudar o dia de repouso do sábado judaico, ou sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo, como o dia a ser santificado, como o dia do Senhor. Então eles tiraram ali o quarto mandamento, e no terceiro mandamento do catecismo, eles colocaram: guardai domingos e festas. Só que Deus não está orientando, Deus não está mandando fazer isso. Deus fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o quarto mandamento da santa lei de Deus. Então, cabe a cada um agora tomar a sua decisão: obedecer a Deus, obedecer ao homem, seguir os mandamentos do homem ou seguir os mandamentos de Deus. Eu sei que Deus vai nos dar a vida eterna, eu sei que Deus, ele vai nos dar a imortalidade, eu sei que Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, eu sei que Deus nos alimenta a cada dia, eu sei que Deus criou o céu, a terra, o mar e todo o universo, eu sei que Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas, e é este Deus que eu quero servir, e é este Deus que eu quero obedecer, e é os mandamentos deste Deus que eu quero colocar em prática na minha vida, e é o santo sábado da lei de Deus que eu quero pregar e viver e ensinar a outras pessoas a guardarem também. Então a minha decisão agora é esta: servir a Deus e guardar os seus mandamentos. A mudança do dia de guarda faz parte de um programa de sabotagem de Satanás. Então esta mudança, mudar a lei de Deus, isso faz parte de um programa, de uma sabotagem do próprio inimigo. O próprio Satanás, ele luta contra Deus, contra as coisas de Deus, e ele quer procurar tumultuar, criar problema, confundir a cabeça das pessoas. Portanto, vamos obedecer a Deus e seus mandamentos. Muitos, sem saber, aceitaram a contrafação. Milhares e milhares de seres humanos deste mundo, eles aceitaram esses ensinamentos, e hoje milhões e milhões estão aí guardando o primeiro dia da semana. Mas Deus tem o seu povo, Deus tem a sua igreja, Deus tem o remanescente, aqueles que amam a Deus de todo o coração, estão aqui pregando o Evangelho e procurando pelo poder de Deus observar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, o quarto mandamento, e que você também possa entender, que você possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo e compreender perfeitamente que na lei de Deus não se mexe, porque a lei de Deus é eterna, escrita pelo dedo de Deus. Responsabilizados por conhecerem a verdade, respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado algum, mas agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. São João capítulo 9, versículo 41. Portanto, nós precisamos observar, pedir a Deus: abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos entender essa mensagem, para que nós não venhamos sofrer as consequências pela desobediência à santa lei de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, a minha vida, para que nós possamos não arrumar desculpas, mas servir a Deus de todo o coração. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz,
nisso está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o que é correto, que deve guardar a lei de Deus, que ficou muito claro na sua mente, a guarda dos mandamentos de Deus, e a pessoa fala: não, eu não quero saber da lei de Deus, eu quero saber da lei dos homens. Então, se a pessoa aqueles que rejeitam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nisto está pecando. Transgredir a lei de Deus é pecado. Um de seus mandamentos é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. E observem que, há pouco eu falei, aquele que observar toda a lei e tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Não adianta eu guardar 9 mandamentos e roubar, ou matar, ou adulterar. A pessoa que tropeçar em um só, acaba tropeçando em todos. Jesus ensinou a não seguir tradições. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. São Marcos capítulo 7, versículos 7 a 9. Observem esse texto: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos, mandamentos de homens. Olha, esse texto é um texto que realmente vale a pena a gente meditar. Em vão me adoram, ensinando, pregando, vivendo preceitos de homens, doutrinas de homem. Portanto, meu amigo, o domingo é doutrina, é tradição dos homens, não é assim mandamento de Deus. O mandamento de Deus é o sábado, é o 4º mandamento da sua santa lei. Portanto, obedeçamos a Deus, vamos guardar os seus mandamentos. A observância do domingo está estabelecida apenas na tradição humana. Portanto, meu querido, a observância do domingo, ela está estabelecida apenas na tradição humana, não na palavra de Deus. E vale a pena obedecer a Deus, não seguir as tradições dos homens. Estamos seguindo a Jesus ou ao seu inimigo? A pergunta é: nós estamos seguindo as orientações do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, ou nós estamos seguindo as orientações que Satanás colocam aí, através das tradições, para nos ludibriar e nos enganar? Nós vamos seguir a quem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você também possa tomar essa decisão de servir e obedecer a Deus. Jesus restaura os que respondem sim aos seus convites. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Vale a pena obedecer a Deus, porque o único que pode nos dar imortalidade, o único que pode nos dar a vida eterna, o único que pode nos salvar é Deus. E a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então nós precisamos e devemos obedecer a Deus, não às tradições dos homens. Por quê? Se nós queremos um dia viver eternamente com Deus nas mansões celestiais, precisamos aprender a andar com Deus, obedecê-lo, guardar os seus mandamentos aqui na terra, para que nós possamos um dia também guardar os mandamentos de Deus lá nos céus. Quantas vezes eu ouvi falar de um Deus que criou
do barro cada traço do seu próprio ser e me deu a chance de viver. Mãos empoeiradas do Senhor são capazes de criar e de salvar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço, e essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Mãos que tocam intocável sem temor, mãos que livram da prisão, mãos que podem libertar um homem pecador, mãos que curam outras mãos. Hoje você pode tocar, estendidas pra livrar e libertar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço, e essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Basta eu me lembrar das marcas em suas mãos pra mudar a minha sorte. Seguro em tuas mãos, eu posso ir além e ver o sobrenatural acontecer em mim. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Nas mãos de O meu nome foi escrito pelos cravos lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço, e essas marcas são pra me dizer, são pra me dizer que jamais me esqueceu.